Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para a verdade, se encarares a inteligência e chamares a prudência, se a procurares como a prata e a buscares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus, porque é o Senhor que dá sabedoria. Da sua boca procedem o saber e a prudência. Ele reserva aos homens retos a sua proteção. É um escudo para os que vivem honestamente. Ele protege os caminhos da justiça, guarda os passos dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. Enaltecei comigo o Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não lhe faltará riqueza alguma. Em todo o tempo e lugar bendirei o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Pedro a Jesus: Nós deixámos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também na vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje São Bento. São Bento nasceu numa terra núrcia por volta do ano 480, portanto no final do século V, início do século VI. Começou a praticar a vida eremítica, portanto os eremitas são aqueles que se afastam do mundo
para viver em oração. Reuniu um grupo de discípulos, mais tarde dirigiu-se para Monte Cassino, onde fundou o célebre mosteiro e compôs a regra, que se difundiu por muitas regiões, e portanto ele é considerado o patriarca dos monges do Ocidente. Santo Antão é o patriarca dos monges do Oriente, e São Bento o patriarca dos monges do Ocidente. A regra de São Bento era muito exigente, mas resumia-se a 2 palavras: ora et labora, reza e trabalha. E como os mandamentos de Deus também se resumem a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A regra, na regra de São Bento, no prólogo, no início da regra, São Bento escreve assim: nada absolutamente te anteponha a Cristo, nada te afaste de Cristo. Em primeiro lugar, qualquer obra que empreenderes, com instantíssima oração, has de pedir que Deus a leve a bom termo. Portanto, cada obra, cada coisa que decidimos fazer, rezemos para que Deus nos ajude a levar essa obra a bom termo. De modo que, havendo-se dignado contar-nos entre o número dos seus filhos, não tenha alguma vez de se entristecer-se por causa das nossas más ações. Portanto, Deus que nos chamou para pertencermos aos seus filhos pelo batismo, que Ele também não se sinta triste com as nossas atitudes. É o conselho que São Bento dá. Com efeito, devemos em todo o tempo pôr ao seu serviço os bens que em nós depositou, para não suceder que ele, como pai irado, venha deserdar os seus filhos como um tremendo senhor irritado com os nossos pecados, nos entregue as penas eternas como servos perversos que o não quiseram seguir para a glória. Levantemo-nos então, por uma vez, como nos convida a Escritura. Já é tempo de nos levantarmos do sono. Abramos os olhos para a luz divinizante e de ouvidos atentos escutemos a exortação que todos os dias se nos dirige a voz divina. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E ainda, quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz às igrejas. E que diz ele? O que diz Jesus? Vinde, filhos, escutai-me, ensinar-vos-ei o temor do Senhor. Correi enquanto tendes a luz da vida, para que não vos surpreendam as trevas da morte. E o Senhor, ao buscar o seu operar na multidão do povo a quem dirige estas palavras, diz ainda: qual é o homem que quer a vida e deseja ver dias felizes? E se tu, ao ouvires este convite, responderes: eu, Deus te dirá: se queres alcançar a verdadeira e perpétua vida, guarda do mal a tua língua, da mentira os teus lábios, evita o mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. E quando isto fizerdes, estarão então os meus olhos sobre vós e os meus ouvidos atentos às vossas preces. Ainda antes que chameis por mim, vos direi: aqui estou. Que mais doce para nós, irmãos caríssimos, do que esta voz do Senhor que nos convida. Vede como o Senhor, na sua piedade, nos mostra o caminho da vida. Cinjamos, pois, os nossos rins com fé, com a prática das boas obras. Conduzidos pelo Evangelho, avancemos pelos seus caminhos, a fim de merecermos contemplar aquele que nos chamou para o seu reino. Se queremos habitar na mansão do seu reino, saibamos que a não poderemos atingir senão pelo caminho das boas obras. A regra de São Bento que ele fez para os seus conventos são 73 regras, como disse, resumem-se a este lema: ora et labora, em latim, reza e trabalha. Portanto, estas 73 regras muito práticas. Por exemplo, nós temos um mosteiro em Portugal. O norte de Portugal foi muito povoado por beneditinos. Hoje temos um mosteiro em Sinsverga, que é muito famoso, o mosteiro de Sinsverga, onde os monges beneditinos, portanto, desde o século VI, continuam a regra de São Bento, a praticar as obras de São Bento.
Uma das coisas conhecidas de São Bento, da casa de Cisverga, é o licor de Cisverga, que é um segredo, portanto, que é feito através de um segredo e que se perpetua ao longo do tempo. O norte de Portugal tem muita devoção a São Bento, por exemplo, o Santuário de São Bentinho de Porta Aberta, em Braga, na zona de Braga, e há mosteiros que hoje há muitos deles fechados, mas grandes obras de arte que tiveram um grande poder, uma grande interferência na difusão da cultura. Nós nunca nos podemos esquecer que durante 1000 anos, antes de haver a imprensa, antes de haver os livros só são como são desde o século XVI, há muito pouco tempo. E durante 1000 anos na nossa história, desde o cristianismo, 1500, melhor dito, 1500, os frades beneditinos copiavam os livros. A Bíblia foi copiada toda à mão, porque não havia a imprensa. Nós nunca nos podemos esquecer disto. Por exemplo, os evangélicos às vezes dizem que a igreja não dava a Bíblia ao povo. Como é que era possível dar a Bíblia? Durante 1500 anos, a palavra de Deus era escrita à mão. Não havia, portanto, um livro destes, faz-se um livro destes e saem milhões. É muito fácil de ser milhões na imprensa, mas antes, durante a história, durante 1500 anos, nós somos pouco agradecidos. Nós os portugueses, devemos muito aos monges de São Bento, pela cultura. Na zona de Lamego há um grande convento, muito bonito, os monges beneditinos. No Porto, no centro de Porto, que hoje acho que é uma biblioteca, também junto à Torre dos Clérigos está lá um convento dos beneditinos. Portanto, tiveram muita influência na Constituição de Portugal. Os beneditinos ficaram mais a norte. Depois o nosso rei, como vinha conquistando Portugal, foi dando a outras ordens religiosas, em tomar o centro, a Ordem de Cristo, em que foi tão importante na nossa história. A Alcobaça, tudo hoje que é uma zona agrícola, da zona de Alcobaça, estavam ali os monges que ensinaram. Aquilo era uma zona pantanosa, ensinaram o povo a tornar a abrir canais para tirar aquelas águas salubres para o mar, e hoje é uma das zonas ricas de agricultura, por exemplo, mas não só nesse aspecto. E nós já quando vamos ao Mosteiro de Alcobaça temos lá umas guias que só falam dos bolos, e o bolo para aqui, o bolo para aí. Nós cristãos temos que saber e agradecer a estes irmãos que se dedicavam, como diz São Bento, a olhar para o céu, tudo aquilo que faziam. Não quer dizer que os monges não tivessem pecados, alguns monges, mas o ideal estava decidido e cada um de nós sabe o caminho, sabe qual é o caminho. Agora, se cumprimos ou não sei, isso depende de nós, mas o caminho é os olhos para Deus. Tudo aquilo que fizemos é com os olhos em Deus. E São Bento começa o seu prólogo das suas regras a dizer: quando iniciares um projeto, reza a Deus, pede a Deus que te ajude nesse projeto, seja ele de qual for, de consagração, de dedicação, sei lá, um projeto na nossa própria vida. Rezemos como diz São Bento. Seja louvado nosso Jesus Cristo.